Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer. E mais um episódio, estou aqui do lado da minha amiga maravilhosa, Diquinha. Oiê, boa noite, bom dia, boa tarde. Ó, aprendeu, hein? Caraca, agora sim! Aqui é. Ó, lembrando que o episódio de hoje tá bem legal, só que antes da gente apresentar quem está aqui com a gente, que é uma pessoa super especial, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, caso você esteja nos assistindo pelo YouTube, né? Compartilhe este conteúdo com quem precisa, né? Quebrar as barreiras em relação ao câncer. Se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está, porque hoje a gente tem mais de 600 mil novos casos de câncer todos os anos, e a expectativa é que daqui a 2 anos, gente, 2 anos, a gente atinja quase um patamar de 1 milhão de novos casos por ano aqui no Brasil, tá? Então, isso significa que a cada 5 pessoas, 2 estão passando pelo câncer. De novo, se você não conhece ninguém que está, ou você é muito privilegiado, ou você não está com uma escuta muito ativa para quem está do seu lado. Então, compartilhe este conteúdo, porque informação de qualidade Cura. Exatamente. Se você estiver no Spotify, não esqueça de avaliar também o nosso programa aqui, porque quando você faz isso, as mídias entendem que o nosso conteúdo é relevante e acaba entregando para muito mais pessoas. Beleza? A gente está fazendo a nossa parte, então faça a sua também. Fechou? Diquinha, mais alguma coisa? E não se esqueçam de se inscrever lá na Oncolife Care, o QR Code está aqui na tela, aponta seu celular para você, paciente ou familiar. Vão encontrar toda uma equipe multidisciplinar prontinha, especializada em oncologia para te atender, para te trazer o apoio nesse momento tão delicado. E para você, profissional especialista em oncologia, que queira a autonomia da sua agenda, queira fazer a linha do tempo do seu paciente com o seu prontuário eletrônico vinculado a outras especialidades, seja muito bem-vindo à nossa plataforma. Exatamente. Então, ó, abra a câmera do seu celular, aponte aqui para o QR Code, vai aparecer um link, clica nele e já se cadastra, tá? O nosso objetivo é construir uma experiência para você, seja paciente ou familiar de paciente, de ponta a ponta, porque a gente sabe que a jornada do câncer muitas vezes é solitária, mas não precisa ser assim, tá bom? E quem tá aqui com a gente hoje, né, é a Priscila Amaral, a Pri, tá? A Pri, ela é muitas coisas. Eu vou resumir a tua bio aqui, tá bom, Pri? Tá bom. Ela é diretora do AFAMais, que é assessoria financeira. Ela é fundadora da Escola de Líderes, Liderança e Propósito e conselheira de empresa. Ela é especialista em gestão de pessoas e formação de times de alta performance, administração em projetos de inovação. Olha que chique, gente. A gente tá muito. É mentora de líderes com foco no potencial e crescimento das mulheres em posições de liderança, eliminando travas emocionais ancestrais, fortalecendo o merecimento e a força vital do feminino. Prime, mentora. Ah, com certeza. Mentora, gente. Não é por nada. Por último, não menos importante, ela é mãe, esposa, conectada ao mar, ama dançar e outros tipos de arte. Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para falar deste tema tão sensível, né? E os números que você trouxe agora impactam, né? Bastante, então, né? a gente precisa, de fato, acolher e compartilhar também experiências. É um prazer poder estar aqui muito compartilhando obrigada. com vocês hoje. É um prazer, Pri. E a Pri, ela vai contar um pouco da história dela aqui, né? Pra gente começar, Pri, você é filha de Iemanjá? Olha, eu não sei. Tá bom. Não, conectada ao mar, eu né? amo mar, A gente. acha. Pode ser que sim. Pode ser que faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Pri, como começou a sua história com o câncer? Bom, eu descobri que eu tinha câncer com 42 anos e de um autoexame, né, assistindo um filme, muito relaxada, vendo TV, e aí eu tive câncer de mama e eu senti um nódulo. E, geralmente, eu sempre trabalhei muito, trabalho desde os 15 anos de idade, continuo trabalhando muito até hoje. E aí, geralmente, eu não dava assim, vou ver o médico, mas esperava um pouco. Mas desta vez, não. Eu senti uma bolinha e marquei o médico rapidamente. Aham.
E aí aquele processo que acho que é muito comum a todo mundo que passa, né? Que você faz o exame, aí você recebe um telefonema, tem que voltar para repetir o exame, já causa um primeiro susto e uma sequência de exames. E eu tinha muita certeza que não era, que iam ser só exames, até que você pega o laudo e aí tá escrito lá aquela palavrinha que a gente não quer ler. E foi um grande choque, assim, um grande baque. Eu me lembro desse dia que eu saí pra andar na rua, assim, sozinha, sabe? Tipo... Sem Pra rumo. desbaratinar sem um rumo, pouquinho, como se né? não tivesse fim, tipo, o que que tá acontecendo, né? E morava, na época, só eu e minha filha. Demorei para contar para minha filha como que ia lidar minha filha, minha mãe. Eu tinha uma preocupação muito grande com as duas. E aí começa uma jornada, né, meninas? Que vocês conhecem bem como é essa jornada. Quem tá assistindo a gente ou conhece essa jornada ou sabe alguém que tá passando por isso. Foi tudo muito rápido do dia que eu descobri para fazer a cirurgia. O médico basicamente marcou a cirurgia em uma semana. E um dado interessante que na época o médico me falou, tem que ser assim. Claro, primeiro é para eliminar rapidamente aquilo não evoluir. E segundo, que é um dado que eu não sabia, que diz que muitas mulheres, se não é assim, elas prorrogam, elas desistem da cirurgia. Exatamente. Então é para não dar tempo de pensar, né? Uma semana... E eu sou muito conectada à espiritualidade. Eu falei, não, uma semana não. Eu preciso fazer meditação, eu preciso fazer... eu preciso fazer conexão. Eu Preciso conversar com os meus eu mentores. preciso conversar com Deus. Não, uma semana não. 10 dias. A cirurgia foi marcada para 10 dias. Fiz a cirurgia, correu tudo bem. O médico, muito excelente, muito conectado à espiritualidade. Referência na beneficência portuguesa. Pode falar o nome do médico? Pode. Dr. Sérgio Mendes, que é o onco da beneficência, né? Chefe da parte de mastologia na beneficência portuguesa. Então, foi uma cirurgia que é interessante dizer isso, né? Que eu não sei se foi a equipe, se fui eu, mas eu acredito que foi o todo. Que por mais que o processo foi dolorido, teve uma leveza no processo, sabe? As consultas eram leves, ele trazia lá algumas coisas engraçadas. Na época, meu atual marido que você conheceu era o meu namorado. Eu tava namorando há 6 meses. Nossa. Falei, pronto, meu Deus, vai dar tudo errado, mas deu tudo certo. O meu atual marido me apoiou grandemente, esse foi um fator fundamental. Então, teve uma leveza no processo, assim. E aí, é interessante, né, quando você passa por isso, que você acha assim, então acabou, fiz a cirurgia, resolveu. Você vai sabendo as próximas partes, que são tão pesadas quanto à medida que as coisas vão avançando, né? E aí, tudo que eu tive de positivo com o Dr. Sérgio, quando terminou a cirurgia, ele me transferiu para uma outra especialidade, que era um onco, eu não tive de positivo. E aí começa a minha jornada, porque esse médico, que eu não me recordo o nome, porque não é mais meu médico, ele tratou as coisas de uma forma extremamente fria e comercial. Então, você vai ter que fazer tantas químios e tal. E eu tenho uma sensibilidade muito grande e eu senti que tinha um apelo comercial ali acontecendo, sabe? Sim. Eu falei, não é esse caminho que eu vou seguir, não é assim, eu quero informação. E é uma dica já que eu deixo aqui, né? Por mais que quem está passando por uma situação de câncer está muito vulnerável, né? A vida depende, está na mão de outros profissionais, né, nas mãos de outros profissionais, é necessário a gente buscar informação. A gente se informar, ler, estudar, ouvir pessoas, até pesquisar sobre isso em outros países, como acontece. Bom, muito bem, eu fui nesse médico e eu falei, não, ele me deu já como seriam as químios, tal. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer químio, assim. O meu médico atual falou que eu sou extremamente revoltada. Que, na verdade, eu fiz quase tudo diferente. Começou aí. Falei, não, eu quero saber a informação. Rebelde não, inconformada, né, Pri? Inconformada. Eu tenho uma necessidade de saber sobre as coisas, né? Eu quero entender, eu quero me aprofundar. Claro que eu não sou médica, né? E respeito muito os médicos. Eu acho que é uma profissão, assim, de um valor... são seres iluminados, né? Muitos seres iluminados.
Enfim, e daí começa a minha trajetória. Eu fui começar a pesquisar, fui começar a conversar com outros médicos, eu marquei outras consultas e eu queria entender que caminho seria aquele. Eu fiz a radioterapia por volta de 25 sessões. Na época que eu tive o câncer, eu estava numa transição de carreira. Então eu estava reavaliando se eu queria continuar na área que eu estava ou não. Você já estava empreendendo, Pri? Não estava. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim. Por fim, vou num outro médico que também é iluminado, né, por Deus, que é o Dr. Ricardo Caponeiro, que hoje está no Hospital Oswaldo Cruz, também. Esse nome já surgiu aqui, o Caponeiro. Em algum momento. Ele é um médico, assim, espetacular e sensacional. Ele já trabalhou em hospitais como o Hospital Heliópolis, né? E hoje ele está no Oswaldo Cruz. E aí ele fez uma análise, aí sim ele conseguiu me explicar. Ele tem uma análise de um programa, de um software americano, que ele põe todos os seus dados do câncer, né? E aí dá toda uma estatística do que pode acontecer. E eu não me esqueço desse dia, porque ele falou assim pra mim, olha, tinham várias discussões, né? Se ia fazer a químio ou não. Ele falou, olha, a químio eu não te daria, porque você não tem histórico familiar, o câncer ainda não era um grau mais avançado, né? E aí ele pediu um exame complementar, que é se eu trouxe no DNA o câncer. E deu que eu não trouxe no DNA. Então ele falou, eu não te daria a quimioterapia. Pronto, era tudo que eu queria ouvir. Resolvido, não vou tomar, né? Então eu tinha 2 opiniões médicas e eu tomei a decisão, né? Porque eu também acho que tem essa parte que eu gostaria de trazer. Quando a gente está passando uma situação assim, parece que nenhuma decisão está nas nossas mãos, mas está sim, né? Tem decisões que vão estar nas nossas mãos. A primeira foi essa, eu tinha 2 médicos dizendo coisas diferentes. E eu tive que tomar uma decisão e assumir a responsabilidade dessa decisão. Sim. E assumir a responsabilidade. Muitas pessoas que eu conversei na época me falavam a outra decisão. Não, eu não correria risco nenhum. Faz a químio, que você não vai correr risco. Mas dentro de mim eu me sentia uma segurança muito grande nesse caminho. Até porque esse pareceu ser mais acolhedor, sim, né, Pri, sim. do que o outro que já estava mais, não, vamos fazer assim, assim. Sim, tata. isso, é verdade. E tinha um embasamento científico junto, né? Não era simplesmente uma opinião, mas ele compartilhou comigo a decisão, né? Foi quase que isso. E aí, nesse percurso, que eu acho que tem muito a ver, está muito relacionado com o trabalho que vocês trazem, que desde o começo eu falo que tem um valor gigante, né? E muitas pessoas precisam saber desse trabalho que vocês fazem, que eu comecei a buscar equipes multidisciplinares. Então, eu busquei, por exemplo, um terapeuta Ayurveda e a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana, né, que existe há 5.000 anos, que tem um protocolo para câncer que é diferente, não é o nosso protocolo aqui no Brasil. Então, eu fui ouvir sobre isso. Eu fui pesquisar a medicina, terapeutas da medicina chinesa, o que significa o câncer de mama. A medicina chinesa, ela relaciona os órgãos a alguns sentimentos nossos, né? Eu não sei todos, mas, por exemplo, eu sei que o pulmão está relacionado à tristeza, o rim está relacionado ao medo. E aí você vai juntando essas pecinhas através dessa equipe multidisciplinar. Por quê? Passar por um tratamento é muito cansativo. Você vai no médico, o médico fala, aí você tem que tirar a roupa, tem uma parte de exposição, aí você vai de novo, você passa pela mesma coisa. Tem um momento que você tá, meu Deus, né? Você tá lá os cacos, preciso catar meus cacos pra você enfrentar a próxima consulta. Uma equipe multidisciplinar, ela vai te trazendo um acolhimento, né? Exatamente. Vai te trazendo um carinho que você tá precisando, tá? Vai te trazendo um cuidado. Você muitas vezes pode falar de outras coisas que você não consegue numa consulta médica, às vezes tem uma seriedade, tem um outro foco ali. Você se sente até mais à vontade de compartilhar dúvidas que para um médico talvez você olhe e fale assim, mas será que eu falo isso para ele? Isso. E eu acredito que muitas pessoas que passam pelo tratamento também passam pela uma mesma questão, que assim, a gente não quer preocupar a família. Nossa, Né? A gente não quer. Eu tinha minha mãe, minha filha e meu namorado, que tinha 6 meses de namoro. Era super Então, recente. era super recente. Então,
imagina, eu não queria preocupar minha mãe, minha filha muito menos. E o meu namorado, tipo, e aí, gente, será que vai dar certo esse namoro? Depois de tudo isso, eu falo que foi a prova de fogo e ele foi, assim, e ele é passou. um homem maravilhoso, assim. Depois disso, eu nem podia pensar nada, que a minha mãe, imagina, passou a admirar ele grandemente por todo... Até os exames nos laboratórios ele fazia ser divertido, assim, tinha um pouco uma descontração. Então tem isso, esse acolhimento que traz, né, uma equipe multidisciplinar, um outro olhar, histórias de pessoas que se curaram. E aí eu me apeguei grandemente a isso. E segui, fiz todas as radioterapias, né, que são chatinhas, mas que também são possíveis, né? São necessárias. No meio da radioterapia também veio uma equipe multidisciplinar que me trouxe um tratamento dentro da Ayurveda, que é uma pomada que chama Chata Dalta, tem um nome interessante até quem estiver assistindo e puder procurar. E vou passar também para vocês as referências dessas terapeutas. E na época ela falou, olha, eu não tô fabricando mais, porque é um processo de fabricação muito longo, mas eu tenho alguns últimos potinhos, eu vou te dar um. Ela me deu e eu aplicava. Meninas, assim, impressionante. Eu tava fazendo tratamento com outras mulheres que estavam fazendo tratamento. Quando chegou no final, como eu estava na radioterapia e como elas estavam, assim, eu tava numa condição muito melhor de pele. Ah, passava na pele como se fosse um creme Passava hidratante. na pele depois, né, durante o dia, como se fosse um creme hidratante, porque a radioterapia, né, judia da pele, lesiona, aquela queimadura, tal. E, de fato, assim, eu pude ver e eu tenho uma pele sensível, sabe? Até pro sol eu tenho uma pele sensível e tal. Só uma coisa, Pri. Como que funciona a radioterapia? Você toma? Não. É como se fosse uma tomografia, vamos supor assim. Aí você vai lá e tem umas marcações, tipo umas marcações de caneta mesmo. Um X. Aí a radiação só vai nesse X. Só que assim, é todos os dias. Então, é todo dia. Então você recebeu 25, né? 25 dias. Foram 25 dias. E aí é de segunda a sexta. E aquela pele vai ficando queimada. Queimadura mesmo, porque é raio. Então, e daí foi onde você passava essa pomadinha. Isso. De uma equipe multidisciplinar. Exato. Né? Isso, aí vai ficando bem queimado, sabe? Quando você chega no final, você sente, você não consegue mais colocar a blusa, assim, né? Entendi. Só pode usar blusa de algodão e tal. E aí, assim, tem um processo que eu acho que tem muito a ver como nós somos, né? Como a gente trata as coisas da vida e tal. Porque aí, no meio da radioterapia, eu tava no meio mesmo, eu recebi uma proposta de trabalho, que é da empresa que eu tô hoje. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô no meio de um tratamento de câncer, eu tava tocando um outro projeto com uma empresa, um projeto que eu trabalhava 2 vezes na semana, então, ok, eu consegui e recebi a proposta dessa empresa. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E ficamos ali conversando, namorando um tempo, mas o propósito da empresa me encantou muito, sabe? Porque eu trabalho na área financeira há alguns anos, 22 anos mais ou menos. E aí eu também comecei a questionar a área financeira, comecei a questionar tudo, assim, né? Mas a proposta me encantou. E aí eu aceitei o desafio, que era apoiar a construir uma empresa do zero. Então era muito trabalho, era um grande desafio. Sim. Só que eu não contei que eu tava num tratamento de câncer. Só esse detalhe. Um detalhe pequenininho. Gente, quase nada, mas as oportunidades vêm. Porque eu falei assim, como que eu vou falar? Já tenho um namorado que tem 6 meses. Gente, é tudo muito recém-nascido. Olha, foi um processo de transformação. O câncer veio com o processo de transformação. Já tenho um namorado que são 6 meses. Aí eu vou falar na empresa. Existe uma... Hoje eu consigo chegar aqui e falar, mas existe uma vulnerabilidade da gente falar, né? E na época eu acho que eu tomei a decisão totalmente certa de não falar. Porque eu tava chegando, era um projeto novo, era tudo novo. Imagina todo mundo me perguntar todos os dias como que eu tava. E querendo ou não, muitas vezes existe um certo preconceito também, né? Mercado não aceita. Exato. Mas ela tá passando pelo câncer. Mas será? Ela tá passando pelo câncer. Ai, não fala com ela não, tá passando pelo câncer, né? Porque a gente já recebeu pacientes aqui que foram discriminadas porque estavam passando pelo câncer. Exato, de repente alguma coisa que não deu certo, um dia que você não estava bem, porque, né, enfim. Então eu decidi não falar e comecei nesse trabalho.
que inclusive, né, foi uma grata surpresa e foi um projeto e é um trabalho incrível. E aí, o que eu fazia? Então, minha estratégia, né? Como boa mulher guerreira que somos. Boa mulher guerreira que somos. Eu tô aos poucos tirando esse lugar da guerreira, viu, Nay? Ah, boa. Eu tô, tipo, todo dia tirando um pouco essa guerreira. Boa. Como boa guerreira, eu tracei uma estratégia. Eu falei, bom, eu vou pra radioterapia 6h30 da manhã, na beneficência. Descanso um pouquinho, tomo uma aguinha, tomo um café e vou pra empresa, 9h30. E assim, seguiu. Eu chegava na empresa plenamente para trabalhar e ninguém tinha a menor noção que eu estava diariamente passando um tratamento. Pela radioterapia ainda. Pois é. E aí, enfim, as coisas foram evoluindo bem. Logo em seguida veio a pandemia, porque eu estava no final da radioterapia, um mês depois explodiu a pandemia. E aí eu peguei Covid logo em seguida, porque a minha imunidade já estava mais baixa. E no trabalho novo, e acontecendo tudo isso. Mas, como a gente se coloca perante as coisas, eu acho que muda tudo, sabe? Sim. Absolutamente tudo. Muito, assim. O que a gente determina que a gente vai seguir, o que a gente determina que a gente vai fazer, como a gente vai interagir com aquilo. Eu deitava muitos dias falando, meu Deus, mas por que eu tô passando com isso? Eu me considero uma pessoa boa. Acho que todo mundo que passa pelo câncer pensa isso, né? Eu me considero uma pessoa boa, assim. Aquela reflexão que a gente faz. Eu participo de projetos, sempre participei de projetos sociais, de ajudar as pessoas, sou uma pessoa engajada. O que está acontecendo comigo? Mas, aí, como toda doença traz também cura de outras coisas, a gente entra em reflexões profundas, né? Eu acredito muito que quando nós estamos passando momentos na vida de vulnerabilidade, nós somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos e entramos em reflexões profundas e conexões com a gente mesmo, que em algum momento o quebra-cabeça começa a se encaixar. Sim. E aí algumas decisões são necessárias, né, de serem tomadas. Que, por exemplo, essa reflexão da guerreira. Sim. Né? Então, se eu fiz a investigação que o meu câncer não veio no exame de DNA, ele não era hereditário, a explicação do médico é que ele foi desenvolvido pelas circunstâncias da vida. Então, tem uma responsabilidade minha perante isso, né? Que circunstâncias da vida que eu tô gerando pro meu corpo. Sim. E a partir daí, algumas chaves, a gente não consegue virar todas as chaves de uma vez. É muito Senão o tico e teco ia entrar em conflito. Mas algumas chaves, assim, a gente começa a virar, fazer de uma outra forma, experimentar de uma outra forma, entender que as coisas não estão todas no nosso controle, que existe o fluir da vida, que também traz aquela doença como uma cura, né? E aí, a partir disso, eu acho que tudo começa a se transformar. Falei bastante. Nossa, e falou muita coisa interessante. E Pri, essa coisa que você trouxe, né? De que aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo com você e você se colocar nesse papel de guerreira. Muitas mulheres acabam se colocando nesse papel também, né? E assumindo responsabilidades muitas vezes que não são nossas, né? Sim. E o quanto é importante soltar, né? Que foi o que você fez. Sim, eu vejo, assim, hoje esse assunto, porque é exato, né? Muitas de nós, em N áreas, a gente assume a guerreira e vai, né? Eu acho que o problema da guerreira é quando a gente assume ela o tempo inteiro e vai o tempo inteiro com a guerreira, assim. E aí essa guerreira tá esgotada, muitas vezes. Mas naquele momento do tratamento, de enfrentar tudo isso, a dica que eu posso dar para outras mulheres é, tipo, busquem a sua guerreira. A guerreira tinha que estar ali. Não dava pra... olha, tem decisões para ser tomadas, tem exame para fazer, tem um monte de coisa. Se você, né, se diluir, se você entrar numa fragilidade que você não tem a sua força, então eu acredito nessa hoje... Tipo assim, guerreira, agora vem, agora pode descansar. Agora, hoje descansa, né? Guarda lá a armadura, agora ela não é necessária. Mas eu acho que nesse momento é necessário trazer essa guerreira, esse guerreiro e com otimismo, com alegria na medida do possível, né? Porque eu sei que tem vários graus de câncer, mas o guerreiro tem que vir junto. Eu acho que tudo que você falou
assim, você falou coisas assim que são muito importantes. O primeiro ponto, que é o que a gente sempre ressalta aqui. Se você tem a oportunidade de procurar uma segunda opinião, não ficar somente em uma opinião. Porque se você ficar somente nessa opinião, 2 pontos aí, você não ia ter um tratamento feliz, porque o diagnóstico em si já é muito triste, você não precisa ser sempre triste. Sim. E aí você ia estar com uma pessoa que você não confia, porque simplesmente verdade. te jogou as coisas, falou, você decide, a vida é sua, entendeu? Você não teve acolhimento algum, e a gente fala, tratar paciente com câncer é tratar o acolhimento todos os dias. É muito difícil a gente chegar para o paciente oncológico e falar, nossa, ó, vai passar. Vai passar, mas é muito fácil eu falar, sendo que eu não estou passando por aquilo, eu não estou vivendo o câncer todo dia. Sim. E o paciente em tratamento, ele está vivendo o câncer todo dia. Igual você falou, tinha dia que você chegava na tua cama, por menor que sejam os seus problemas externos, chegava na sua cama e falava, caramba, por que eu amanhã vou ter que acordar cedo de novo e passar por tudo de novo? Isso. Sabe? Então, assim, tem a chance da segunda opinião? Vai atrás, procura uma pessoa que você vai se identificar. É um tratamento pra vida. A gente fala que é um casamento, né? Porque acaba, tem um acompanhamento depois, então você vai conviver com esse médico muito tempo. Então, assim, lógico, eu tô falando para uma população que pode ir atrás da segunda opinião. Tendo a oportunidade, vá atrás. Outro ponto, né? Que é muito importante. Isso aí eu acho que é a chave de ressaltar. Você teve sua escolha. E você entendeu que aquilo ali era sua escolha. Você não podia pedir para sua mãe a opinião. Você não podia pedir para seu namorado. Você não podia pedir para sua filha. Porque é a sua vida. E eu falo, paciente oncológico que tem consciência, né, que tem entendimento de tudo que está acontecendo, a escolha é sua. Você pode escolher não tratar, é uma opção sua, a gente tem só que respeitar. E assim, você escolheu, você entendeu que era aquilo e graças a Deus deu tudo certo. E aí você teve uma pessoa que te explicou, se você não fizesse a quimioterapia, ia ficar tudo bem. Exato. Entendeu? Porque infelizmente, a gente sabe que ainda tem muitos médicos no mercado que vai te enfiar um monte de quimioterapia, vai te enfiar um monte de radioterapia, fazer uma cirurgia radical. Tá bom, terminou tudo isso, você vai pra casa. E eu amanhã, como que você vive? Sabe? Porque a gente tem que pensar muito nisso, né? Lógico, tem casos e casos. A gente tá falando, assim, um momento que você tem as opções, né? Mas tem casos que realmente vai ser feito tudo isso e é o que tem que ser feito. Mas se o médico consegue te explicar que sim, Priscila, não sugira a quimioterapia por isso, isso e isso, ele te trouxe embasamento, ele te trouxe a certeza do que ele estava te falando. Ele também não foi eu vou ficar com essa paciente porque eu acho que ela vai me trazer algum benefício, então eu vou fazer o que ela quer. É exatamente isso. Entendeu? Exatamente ele te trouxe segurança para você falar, então tá bom, então eu não vou fazer a quimioterapia agora não é o momento. E a questão da radioterapia também. É que eu fui pegando tudo e fazendo a radioterapia. A questão da pele, Gica. Você não tem noção de como fica a pele das mulheres após a radioterapia. É muita queimadura. Queimadura de 2º, 3º grau. Nossa. Tem mulher que tem que parar a radioterapia porque não tem dá pele. conta, né? Entendeu? Então, essa questão da hidratação. Meninas, mulheres, hidratem muito a mama de vocês enquanto vocês estão no período de radioterapia. Chega em casa, faz compressa de chá de camomila, hidrata muito bem, porque essa pele machuca demais. É um tratamento mais leve, entre aspas, mas é muito dolorido você deixar aquela pele assar, porque literalmente assa a pele. Sim. E uma dúvida agora, a sua cirurgia foi conservadora? Ou foi conservadora. Foi conservadora. O nódulo estava bem profundo, então é interessante isso, porque eu senti, né? Então. Nem foi num exame de autotoque, mas foi exatamente isso. Assistindo um filme, me deu uma coceirinha e eu senti. Só que depois eu não conseguia sentir de novo. Eu acho que foi só pra você caminho ver. divino mesmo, assim. E olha que coisa forte, assim. Na mamografia pegou, claro, obviamente, mas no ultrassom não, de tão profundo que era. Nossa. Então, foi uma cirurgia conservadora, mas foi uma cirurgia de camadas profundas. Até o médico me explicou isso, né? De camadas mais profundas. Então, a recuperação foi um pouquinho mais lenta, do braço, dos movimentos do braço e tudo isso, né? E essa importância de fazer esse procedimento até o final, né? Porque às vezes, fez a cirurgia, acabou, pronto. Não, mas aí depois tem a fisioterapia por um bom tempo, né? Para recuperar os movimentos do braço, a força do braço.
Aí tem as etapas da rádio, depois tem os cuidados pós-rádio. Exato. Aí tem a químio, não químio. E depois tem o medicamento. E você passou por tudo isso? Então, passei por tudo isso, tô chegando no finalzinho. Eu completo 5 anos agora, 2 meses. Ai, que bom. Então, na minha cabeça, no meu coração já estão... Tá curada. Daqui a 2 meses, porque daqui 2 meses, eu descobri em outubro... eu considero 2 meses porque eu fiz a cirurgia um pouco depois, né? Até menos que 2 meses já. Foi interessante agora resgatar com vocês. Que, por sinal, outubro é do mês do meu aniversário também. Então, tudo vocês viram quanta história, dia, né? Pri, que dia? 25 de outubro. 25 de outubro. Anotado. 25 de outubro. Então, bom, esse momento pós, que é o remédio... que no caso do câncer de mama é necessário tomar um hormônio, né, que bloqueia o câncer de se comunicar e tal. Eu tomei por 1 ano e não dei conta do remédio, porque eu tive uma hemorragia muito longa, muito difícil, uma hemorragia. E aí o médico falou que eu ia ter que tirar o útero. Eu falei, eu não vou tirar mais nada. De novo a minha revolta, né? E aí, na época, eu passei com um médico indiano numa consulta mesmo. E ele me explicou que não tinha esse protocolo na Índia. Que tinha o protocolo da rádio, se necessário químio, mas não tinha esse protocolo do tamoxifeno, né? E daí mais uma decisão difícil, por isso que eu falei que e não é aconselhar nunca. Eu já conheci outras mulheres, você acha que eu tenho que tomar não tenho que tomar o remédio, porque é um remédio que dá muito efeito colateral. Eu falei, não, olha, de forma nenhuma eu posso te aconselhar, tome o remédio, não tome o remédio. Mas tem opções, de novo, da gente pesquisar novamente o que é possível fazer, né? E sempre com equipes multidisciplinares, né? E sempre com muita responsabilidade. Exatamente. Eu acho que esses processos, eles trazem pra gente um amadurecimento muito profundo, sabe? Isso que você falou é verdadeiro e é muito forte. Tem decisões que você não pode compartilhar com ninguém. Você tem que ir no seu cantinho, no seu coração, nas suas orações, você chegar na sua resposta. Sim. Né? E não pode mesmo, porque você não vai poder compartilhar uma decisão desta importância e depois querer culpar ou outra pessoa se sentir culpada porque te apoiou ou te ajudou numa decisão. Sim. Exatamente. Então, traz um amadurecimento, assim, acho que por isso que eu falo que o câncer, ele vem para ensinar algo. A gente vai sair transformado, né? Sim. O meu padrasto, eu até compartilhei com vocês, né? Tá fazendo um tratamento agora, tá evoluindo no tratamento, tá agora com um novo tratamento, que ele tá muito confiante nesse tratamento, e já essa confiança dele, eu acho que já traz esse prenúncio de que vai estar tudo certo. E eu falei isso pra ele lá no começo, eu falei, vai te trazer uma transformação. Tenta descobrir que transformação é essa, porque quanto antes você descobrir... Exatamente. mais leve vai ser passar por isso. Exato, e as coisas já começam a aparecer, fluem, sabe? Exato. Então, é isso, né? É esse conjunto de coisas, né? Não, e eu, assim, de vivência, de ambulatório, né? O paciente que chega, a gente fala, não é fácil, não vai ser fácil. O que você vai sentir não é o seu acompanhante que vai sentir. Por mais que o seu familiar está ali do seu lado, está te apoiando, está te trazendo conforto, está te fazendo sua comida, ele não vai sentir nada do que você vai sentir. Sim. Infelizmente, tem coisas que só você vai sentir. Tem momentos que você vai ter que levantar a mão e falar, eu não aguento mais. Vai ter um momento que você vai levantar a mão e falar, preciso de ajuda. E o paciente que já chega com a ideia de, tipo assim, olha, eu tô aqui, vamos fazer o que tem para fazer, mas eu vou me curar. É um tratamento diferente. Que a gente fala que, assim, de 0 a 100, sabe? Assim, a pessoa rápida... E, assim, até para nós, a gente brinca, nós enfermeiras, né? O paciente começa e vai muito rápido. De acabar o tratamento, vai acabar muito rápido. Mas é que eu acho que a pessoa não fica tão naquela negatividade do que vai dar errado, já que eu tô com esse diagnóstico, eu já vou morrer mesmo, faz o que tem que fazer. Gente, hoje em dia a gente fala de câncer em 2024 com uma chance de cura muito alta. Sim. A gente fala de câncer em 2024 com diversos tratamentos, diversas abordagens, que a taxa de cura do paciente, a taxa de sobrevida do paciente é muito alta. Eu acho que a gente tem que parar para pensar que o câncer não mata mais igual era antes. Mas também não é para você deixar de se cuidar.
Sim. E lembrando também que a gente não tá falando de positividade tóxica, né, Pri? Não é sobre isso. É você ter uma mentalidade de enfrentar, olhar para a solução e não para o problema. Não é isso? Exato, porque assim, são muitas etapas e a sua vida muda de repente, né? Da noite pro dia. Você tá lá na sua rotina, acorda, cuida de casa, trabalha, né? De repente você tem lá, eu acordava já com isso. O que era a minha lista do dia? Exame, rádio, tem que pedir aprovação disso, aprovação daquilo, não aprovou. Aí tem que... Nossa, sua rotina muda. Então, assim, o monte de coisas para fazer vai ser de qualquer jeito. Então, é isso que você falou. A sua postura sobre isso é que vai mudar. E também isso, olha, hoje eu tô esgotada, eu não dou conta de ficar, não quero falar com ninguém, eu quero me preservar. Que, por sinal, é um outro aprendizado que essa maturidade traz, né? Que é essa virada do após, né? A Priscila após ter passado por isso. Eu coloco o limite muito mais fácil nas coisas, né? Eu falo não com muito mais facilidade, e não é sobre ofender, sobre nada. Eu me investigo muito melhor hoje, tá? Será que eu quero tal coisa? Será que eu não quero? Porque às vezes a gente tá tão condicionado a fazer as coisas porque tem que fazer, ou porque tem que agradar, ou porque tem que pertencer, ou porque tem que... Aí, hoje, às vezes eu também não sei a resposta, mas eu me pergunto, será que eu quero? E você quer ir em tal lugar hoje? Você quer? Eu me dou esse autocuidado, esse autorrespeito, né? Então, vai ter essa transformação, sem dúvida nenhuma. Em um desses estudos que eu fiz e tudo, né? Que sempre fala sobre essa questão de que órgão que o câncer surgiu, o que esse órgão representa no nosso corpo. Então, por exemplo, a mama. Qual é a função da mama na vida? É nutrir o bebê. Essa é a função da mama, né? As outras coisas são periféricas. A função da mama é nutrir o bebê. Então, a gente está falando de nutrição, nutrir. Então, nos estudos, por exemplo, psicológicos, diz que, então, a questão é nutrição. A gente tem uma desfunção da nutrição. Ou você tá nutrindo demais, tipo aquela mama que tá descompensado. Tá descompensado, ou você tá sentindo falta de nutrição, ou você não nutriu, ou você não teve bebê. Por isso que muitas mulheres que têm câncer de mama são que não tiveram bebê. Uma das perguntas que a gente tem que responder é isso. Se você teve filho, você tem menor incidência de ter câncer de mama. Ai, olha só. Né? E aí, associando aqui, quer dizer, a mama está cumprindo a sua função. Então, aí eu tive também essa reflexão. No meu caso, eu cheguei à conclusão que eu estava nutrindo todo mundo, entendeu? Que o ponto de equilíbrio aí não estava equilibrado. Então, quando você chega nesse ponto e é um lugar verdadeiro, você fala, tá, agora entendi. E essa reflexão também foi numa equipe multidisciplinar, lembrei, da medicina germânica. Não sei se vocês já ouviram falar de microfisioterapia. Não. Microfisioterapia, eu não vou saber explicar tudo, porque eu não sou técnica, mas é um processo terapêutico, é uma terapia que ela faz leituras no corpo e ela traz o significado daquela disfunção no órgão e etc. Que idade que pode ter acontecido aquela disfunção, que papel tem aquele órgão, que também é uma equipe multidisciplinar, microfisioterapia. E daí foi nessa terapia que me trouxe essa reflexão profunda. Olha só. Então tem muito a ver com isso, né? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar da quantidade de pessoas que eu também tenho recebido notícias de câncer de pulmão, né? Eu também tenho recebido muitos conhecidos que não era tão comum, não chegava tanto para mim essa notícia quanto agora, Só para pontuar, né, Pri? A gente estava falando que hoje não, né, mas essas últimas semanas saiu uma pesquisa pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, falando do aumento da incidência de câncer de pulmão no Brasil. E que que eles têm uma estimativa que triplique estes casos de câncer de pulmão devido ao uso do vape pelos jovens e adolescentes, né? Então, que é isso que você está falando, né, Pri? Que você está ouvindo muitas pessoas... E aí imagina isso, porque essas pessoas que, pelo menos, estão chegando a mim, nem são pessoas que usam vape, porque são, né? Mas imagina isso daqui para frente. Exato. E eu falo daqui pra frente, não é daqui 10 anos, não, gente. 2 anos. Meu Deus. Eu nunca tratei. Eu só ouvi falar. Criança com câncer de pulmão. Criança? E aí é coisa de um fumante passivo.
Uma coisa do ambiente que a pessoa convive. Infelizmente, a gente sabe que o ar, hoje mesmo saiu, né? Que o ar de São Paulo é o mais poluído do mundo. Sim, tá O ar que a gente respira é muito ruim. Então, assim, é assustador. É assustador. Tudo que é pra ajudar parece que anda pra trás, sabe? Sim. Assim, porque o ar que a gente respira, a gente não consegue respirar. É muito ruim, né? E é, assim, triste pensar, porque a gente sabe que existe uma indústria muito forte por trás, que é a Sim. indústria farmacêutica, né? Que, por exemplo, os tratamentos, muitas vezes tem N tentativas, o que é um desgaste gigante para chegar no tratamento correto. Aí, eu sempre pensei assim, mas eu acho que é esse caminho, né? Como que vai chegar no tratamento? Tem quimioterapia que reage num corpo, não reage no outro, um responde, o outro não responde, vai ter que ser esse caminho. Mais recentemente, eu participei de uma reunião de algumas pessoas que são prestadoras e trabalham em conjunto com o Hospital do Câncer de Barretos. E o Hospital do Câncer de Barretos, que tem uma história linda, né? Fantástica. Eles têm um índice, eu não vou saber dizer agora o percentual, mas eles têm um índice de cura superior a outros hospitais, de X%. É surreal a estrutura. E o que eles fazem? A estrutura é surreal, o acolhimento é surreal, a forma de humanização é incrível. Eu não conheço lá, mas aí o que eu soube? Que a metodologia deles é completamente diferente. Sim. Que eles não pegam, eles vão fazendo tentativa e erro, eles pegam essa amostra, vai para um laboratório especializado que fica nos Estados Unidos, testa a quimioterapia e qual respondeu. E aí vai nessa que respondeu. Isso deveria ser o senso comum, né? Pois é, eu pensei exatamente Isso deveria nisso. ser o Eu senso pensei comum. Mas nisso. aí- Mas tem uma indústria por Isso que eu trás, ia né? falar. Mas quem que vai custear isso? Quem vai custear e quem vai... Porque daí passa a ser mais assertivo, né? Vai usar aquele medicamento. Porque eu falei, gente, mas acho que isso é quase óbvio, né? Testa antes. Não, é quase não, é óbvio. Aí a gente nós passamos a ser a cobaia e uma cobaia que tá pondo em risco a vida, né? Só para as pessoas saberem, só no ano passado, em 2023, a indústria farmacêutica ela lucrou mais de 60 bilhões de reais com tratamentos oncológicos. 60 bilhões é muito dinheiro. Né? Então, por isso que a gente está falando aqui dessa indústria por trás e desse tratamento, que poderia ser mais assertivo, né, Pri? Do que ficar usando medicamentos até acertar. Eu Exato. acho que a gente tem dois lados da moeda aqui. Ou vai fazer o papel do advogado diabo. Sim. Primeiro, realmente, a indústria farmacêutica hoje, Virgínia, acho que não temos a cura do câncer, o medicamento que fala curou 100% por conta disso. É muito dinheiro envolvido. Quem que vai querer tirar esse dinheiro do mercado? A gente sabe que a oncologia hoje mexe com quase 80% do mercado farmacêutico. Então, assim, é muito complicado você tirar alguma coisa que vai tirar muito dinheiro de você. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso daí dica, a gente tem que achar uma oportunidade de conhecer. Uma estrutura, assim, é surreal. É surreal. Só que, quem que mantém o Instituto do Câncer no Barretos? Os artistas. Para você entrar para tratar lá, ou você reside lá, e muitas pessoas saem de São Paulo para tratar lá, mas assim, é uma vaga em 1 milhão, sabe assim? Porque é uma estrutura muito boa. Só que... Porque a fila é gigante, Porque né? a Não fila tem é vaga, gigante, né? exatamente. Só que é muito difícil colocar isso dentro de um convênio, por exemplo, que chega todos os dias, eu falo por uma realidade que vivo, chega todos os dias 4, 5 casos de câncer, fora os que estão aguardando autorização para iniciar. E aí, como que a gente vai esperar? E às vezes uma doença agressiva, Não dá pra Sim. esperar. entendeu? E aí tem a questão dos medicamentos, né? É muito medicamento novo, graças a Deus, que a gente tem muita tecnologia, que a gente tem linhas de tratamento, que a gente tem aonde a gente pode chegar. Só que a indústria não quer isso. Para que eu vou parar se eu posso queimar essa, posso queimar essa, posso queimar essa? E aí é uma crueldade, né? Que a gente fala, gente do céu, que a gente fala o seguinte, que é uma mutilação medicamentosa, né? Porque a quimioterapia vai onde ela precisa ir. Ela atinge o que ela precisa ir, só que ela também pega células Sim. boas. Ela também atinge seu rim, ela também atinge seu fígado, ela também atinge todo o seu corpo. Então,
Isso não significa que não é pra você se cuidar. Não é pra você deixar de tratar, nem somente procurar o Instituto de Barretos, mas assim, Saiba que isso existe. a gente não tá falando nada aqui que não esteja divulgado, que ninguém não saiba, gente. É tudo algo mídias. Ô, Pri, agora, mudando um pouco de assunto, você teve alguma consequência após esse tratamento? Porque muitas mulheres, né? Não sei se homens também, mas eu acho que é mais mulheres, sentem muito calor depois do tratamento, tem oscilação de humor, tem menopausa precoce. Tudo isso eu tô aprendendo aqui no podcast, tá? Sim. Mas muitas mulheres acabam tendo essas consequências. Você teve alguma? Como é que... É que, na verdade, o meu caminho de tratamento foi um pouco alternativo, né? Então, por exemplo, o tamoxifeno, que causa tudo isso, né? Eu interrompi. Então, eu deveria tomar, alguns médicos falam 5 anos, outros médicos falam 3 anos, outros falam 2, mas o protocolo são 5 anos, e eu tomei 1. Então, eu interrompi, e daí entrei como equipe multidisciplinar. Que foi o que você falou. Que foi o que eu disse, também por uma segunda decisão mais difícil, assim. Talvez a do tamoxifeno foi até mais difícil, sabe? Então, porque nesse cálculo desse software que eu falei para vocês, que é algo real, que lança todos os dados, o médico não me indicou para o tamoxifeno. Ele falou, olha, o que ele me explicou é o seguinte, você tomando o tamoxifeno, você aumenta em 1% a sua chance de vida. Eu falei, nossa, mas tudo que eu tô passando, 1%? Eu falei, não. Não. Ele falou, não, mas você não tá entendendo, é chance de vida. E 1% para você pode ser pouco, mas para, por exemplo, uma mulher que acabou de ter bebê e tem um bebê recém-nascido, ela não quer perder esse 1%. Exato. Eu falei, tá, mas era 1% mesmo, né? Falei, não, assim, imagina o que eu tô passando, assim, eu tive uma anemia severa, não dá pra passar. E aí, realmente, então, se eu continuasse, automaticamente ia acontecer isso. Eu ia ter que tirar o útero e entrar na menopausa precoce. Só uma coisa, é comprimido? É comprimido. E aí então a gente não tem tem- nem chance de reduzir a dose ou qualquer coisa do tipo. Não tem. E é tão importante falar, aproveitar que teve a pausa, do que o comprimido, não é porque é um comprimido, porque é via oral, porque não é na veia, que tem menos efeito colateral quanto o remédio na veia. É tão grave ou pior. Então, só para deixar... Então, eu me alicercei no quê? Neste médico e nesse médico indiano que eu passei, que falou que lá na Índia não tem esse protocolo. E continuei, e fiz as pesquisas. Porém, aí é uma coisa que também não é recomendando para ninguém, pelo amor de Deus, faça isso ou faça aquilo, mas é mostrando que tem alternativas, né? Então, eu passei a tomar um medicamento do Ayurveda, que é um medicamento específico, né? Sim. E tomo até hoje. E foi isso. E comecei a fazer os exames, só que em vez de fazer o exame uma vez por ano, eu faço até hoje, 6 em 6 meses, assim. Hoje eu já posso fazer uma vez por ano, né? Mas eu continuo fazendo 6 em 6 meses. Tinha uma época que eu tava tão doido que eu fazia de 3 em 3 meses. Não, mas é porque eu acho que quando passa, né, fica... Aí eu falei, não, para, agora já tá muito. Então eu faço de 6 em 6 meses, agora acabando mesmo, né? Já mais um mês acabando, já passa a ser o fluxo normal. Mas o que eu acho que é importante mostrar? Que nós também somos protagonistas. Exatamente. Então, tem muita informação acontecendo, tem possibilidades. Eu tô contando a minha história, mas tem muitas pessoas que optaram por tratamentos... É alternativo mesmo, Sim. né? É alternativo. Digamos que eu fiz uma parte do protocolo e uma Convencional. parte alternativo, né? A cirurgia e a radioterapia eu fiz do protocolo. E o restante eu fiz alternativo. Então, nós somos protagonistas. Sim. E aí, então, a pergunta que você fez, não tive, assim, consequência. Acho que eu parei antes, quando eu senti que essas consequências que eu não ia dar conta. Porque, Entendi. de fato, começa a te levar para um lugar difícil do dia a dia, né? E aí, foi interessante que eu acho que eu estava com 1 ano depois da cirurgia. Eu fiz uma viagem com meu marido pro interior de São Paulo e a gente estava num lugar assim, que é um hotel, conversando na piscina.
E eu tava relembrando com ele algumas coisas e tinha um casal do lado, e acho que acabou ouvindo. E aí o rapaz veio puxar assunto comigo. Ah, desculpa, você passou por câncer. Eu falei, pô, passei. Tá. Poxa, minha mulher por aqui também passou. A mulher tava com ele. Conversa um pouco com ela, ele falou assim pra mim. Porque ela mudou, ela não consegue sair mais, ela não consegue mais se divertir, ela não consegue mais tomar uma cerveja e dar risada. E aí eu conversei com ela falou, mas você toma cerveja? Eu falei, mas com certeza eu tomo cerveja. Agora que eu vou sair da risada mesmo, me divertir, porque... Então, veja, essa chave do lado que a gente leva é muito pessoal, né? É individual demais. É muito individual, é muito individual. Então, assim, ou você mergulha na cura, que vai te trazer algo, alguma coisa vai sair dali, ou você mergulha na doença, que vai te trazer algo também, né? Exato. É um pouco por aí, né? E a cura é uma coisa interessante, né? Porque a cura é esse mergulho no autoconhecimento, porque daí você vai aumentando a sua percepção sobre quem é você, como você tá lidando, né, Pri, o que aconteceu com você. E não tem mais volta. Uma vez que você abre, desperta para essa consciência, você não consegue mais voltar para aquele lugar, e aí todos os outros desafios acabam sendo... É uma coisa até que eu falei pra Gica. Uma vez que a gente vai pro inferno, né? E a gente passa um momento lá com ele, abraça o capeta e tudo mais. Quando a gente sai daquele lugar, muitas vezes a gente não tem medo de voltar pra lá de novo, né? É um pouco disso, né? Que você trouxe mesmo. Quando você fala assim, putz, eu passei por isso e enfrentei tudo isso, né? As outras coisas passam a ficar muito relativas, assim, né? Muito menores. Olha aqui tudo que eu enfrentei, seja com um familiar, seja com a gente mesmo. Eu sou capaz de muito mais, né? As coisas vão ficando menores mesmo no dia a dia, né? Então, e tudo isso, esses limites que a gente passa a colocar... com certeza vai sair transformado. Tem uma série, não sei se vocês assistiram ou estão assistindo, que tá bem alta essa série, Uma Nova Mulher. Não. Que fala de constelação familiar. Tá na Netflix? Tá na Netflix. E fala a história. São um grupo de amigas, 3 amigas. Não vou falar tudo, gente. Então, spoiler. Mas uma delas descobre o câncer e tem toda uma jornada nesse autoconhecimento que você tá trazendo. Que bacana. Como é o nome? Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher na Netflix. Isso. Assista. Incrível a série. Assista, a gente vai assistir também. Muito Ô, boa. Pri, e diante disso tudo, o que foi mais desafiador pra você? Acho que o começo. A notícia, eu acho. Acho que a notícia foi o mais desafiador, assim. Que deu aquele baque, né? De não estar no controle da notícia, de não conseguir ir lá apagar e pôr outra coisa, sabe? Eu acho que foi o começo, assim, lidar com isso, sabe? Lidar com esse... E agora? Né? Esse foi um momento. O segundo momento... E esse eu acho que eu não tinha muito escolha, né? Eu não tinha muito o que fazer naquele momento, assim. Não estava sob o seu controle, não tava, né? E não tinha escolha, não tinha nada, na verdade, né? Era um susto absoluto, assim. Como uma boa pita que você né? Estar nesse lugar é terrível, é terrível. O que a gente faz? Não sei, não tenho a menor noção do que eu vou fazer. Então, acho que dá notícia. E o segundo momento mais difícil, eu nunca tinha parado para pensar nisso, foi esse médico. O segundo, que não teve um acolhimento. Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia e ele começou a me trazer coisas comerciais, benefícios comerciais. E eu, meu Deus, onde eu tô? Me deu, na consulta, me deu muita vontade de começar a chorar no meio da consulta. Pela forma que eu estava sendo tratada. E aí, só que nesse momento, eu tenho certeza que não sou só eu, né, que passei por isso. A gente tem a decisão nesse momento, né, de fazer algo. Tá, eu preciso fazer algo e eu acho que eu acho que me vieram muitas consciências, assim, durante esse processo. Tá, eu tenho que fazer algo aqui, gente, é minha vida. Né? Eu não posso chegar aqui, o cara tá me falando um monte de coisa, tá fazendo conta como se eu fosse uma xícara. Mais um número também, né? Não, eu preciso fazer algo aqui. Então, ali já, eu acho que, não, agora não é só você, não. Eu tô aqui também, sabe? Um pouco isso. Ô, Pri, você acha que ter tido essa... Porque fazer essa escolha
eu imagino que foi muito desafiador. Você comentou aqui que foi desafiador, né? Mas você acha que talvez tenha sido fácil dar este passo por uma escolha não convencional devido à sua rede de apoio? Ah, sem dúvida. Com certeza. Com certeza. Né? Porque quando você tá ali, você se sente mais segura, porque sabe que Sim. tem pessoas ali que vão te Sim, segurar, né? sem dúvidas. E a rede de apoio, né, ou os tratamentos alternativos ainda tem muito preconceito. E eu acho que tem que ter muitos cuidados, né, inúmeros cuidados, assim. Mas também tem muita informação. Então, sem dúvidas, assim, que todo o caminho alternativo veio da rede de apoio, assim, de informação que chegava, de um terapeuta ou de terapeutas, né, basicamente, especializados que traziam uma informação, outra, e as coisas iam se tomando uma forma, né? se encaixando. Exatamente isso. E um acolhimento, que isso, assim, tem um valor imenso, né, esse Nossa, acolhimento. total. Que não é assim, só racional, né? Só racional. Assim, os médicos, eles têm um valor imenso, mas eles precisam ter uma linguagem mais racional, né? E é muita informação pra gente absorver. Muita informação. E também tem a questão da gente se pôr no lugar do outro, né? Porque a gente, médico, enfermeiro, eu falo da área da saúde no geral, a gente sabe a técnica. É muito fácil eu falar assim pra você, nossa, mas você tinha que ter feito quimioterapia, te funcionava, corria uma quimio. Você põe no meu lugar, de estar aqui, passando por todo esse processo, e igual a esse primeiro médico, em momento algum ele pensou isso. Sim. Ele só estava querendo fazer o que ele fazia todo dia, o que ele com certeza faz até hoje, todos os dias, entendeu? Não tem esse olhar de, poxa, o que eu vou fazer com essa mulher? Igual uma questão, a questão da gravidez, né? A gente fala muito aqui também. Quantas mulheres chegam para tratar? Uma paciente mesmo veio aqui e quando ela teve um diagnóstico muito nova, ela tinha ela tem a mutação genética, então ela já teve que tirar as 2 mamas, ela fez um tratamento super radical, tal, não sei o quê. Quem é essa? A Evelyn. E quando ela quis engravidar, vários problemas para ela começar a engravidar. Entendeu? Porque aí ela teve que fazer tratamento para engravidar, ela teve que estimular uma gestação, ela não tendo as 2 mamas, chegar a ter o bebê, depois de todo o processo que ela ter o bebê. E ela conseguiu. E ela conseguiu, ter. graças a Deus. Mas aí ela não amamentou, porque não tem as 2 mamas. Sim. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que entender que a gente tem um lugar de muitas informações que é a internet. A gente tem que entender que ali, mesmo que a gente não possa ter uma segunda opinião médica, porque às vezes não tem um tempo hábil, ou porque às vezes pelo SUS, por exemplo, só tem aquele médico. Para você conseguir uma segunda opinião, me desculpa, você vai voltar pro final da fila, sabe? Só que assim, a gente tem internet, a gente tem informação, e é o que a gente sempre pontua aqui. Informação de qualidade. Não adianta só jogar no Google. O Google te mata em 2 minutos. Sim, verdade. É verdade. Entendeu? E aí, igual você falou, eu procurei informações para escolher qual que seria a sua conduta. Você, em momento algum, e é meio doido, né? Parar pra pensar assim, estou com um diagnóstico de câncer, mas eu vou pensar no que eu vou fazer, sabe? Porque às vezes no desespero, cara, eu só quero que isso aqui acabe, então vamos, tem que fazer isso, então vamos fazer isso. Não, pensa, você tem esse momento, você tem esse direito de pensar o que vai ser da sua vida dali pra frente. Quais são os riscos que eu vou ter dali pra frente? Você foi procurar uma segunda opinião, um tratamento alternativo, mas você estudou por ele, você não simplesmente foi. Então, Sim. gente, procure informações de qualidade. A gente tem aqui. Além do câncer, é um canal De informações de de qualidade. informações de qualidade pra você. Pri, você acredita que já bateu 1 hora? Nossa, voou, Não, gente. falei pra você. É verdade, voou. Foi rapidinho, foi Muito rapidinho. rápido. Mas, ó, tá super convidada. Infelizmente, o nosso episódio tá chegando ao fim. Mas você já tá super convidada de voltar. Combinado. Pra gente bater mais Combinado. papo ainda e falar sobre... Vamos falar das guerreiras. Das próprias. Exatamente, porque a gente sabe que a maioria das mulheres que passam pelo câncer tem muitas vezes problema com a autoestima, né? Se sentem fragilizadas, vulneráveis, muitas vezes, e muitas delas, ainda bem que não foi o seu caso, mas muitas delas são abandonadas pelos seus companheiros, né? Sim. O que acaba
prejudicando tudo isso ainda. Então, vamos falar assim da guerreira. Você quer deixar uma mensagem final? Um recado. Um recado para quem está nos ouvindo? O momento é esse. A sua câmera ali. Ai, que forte. O momento é agora. O maior recado é essa busca do autoconhecimento como caminho de transformação, assim, sem medo, né? Se o câncer chegou por algum motivo, ele já chegou. Sim. Né? Então, o caminho de transformação, ele, mesmo que ele não cure o câncer, ele vai trazer coisas muito valiosas, descobertas, talvez coisas inimagináveis, talvez vai resgatar uma vontade antiga de fazer algo, um sonho, né? Tem pessoas que voltam a fazer coisas que faziam quando eram crianças, quando eu era adolescente, desenhar, pintar, bordar, enfim. Então, a minha mensagem final é esse investimento em nós, no caminho do autoconhecimento, sempre. Exato, arrasou muito. Muito bem. Ô, Pri, só mais uma coisa. As pessoas que queiram te encontrar, onde elas te acham? Nas redes sociais? Então, nas redes sociais está Priscila_Amaral. No Instagram? No Instagram. Tá. Ou Liderança e Propósito, falando sobre liderança e desse empoderamento do autoconhecimento para as líderes. Legal. O site também, www.liderançaepropósito.com.br. E é isso, Facebook eu não tenho. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. Isso. Sigam a Pri. Diquinha? Mais uma vez, procure informação de qualidade, gente. Informação cura. Só isso. Boa noite. Ó, não se esqueçam, vocês viram que o conteúdo aqui foi, né, Sensacional. pauleira, foi sensacional. Então não se esqueçam de compartilhar este conteúdo com quem precisa ouvir isso. A Pri trouxe as experiências dela, que pode inspirar e motivar e transformar a vida de outras pessoas. Então, faça a sua parte, compartilha com quem precisa saber disso. E, de novo, se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está, tá? Lembrando que se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Se alguma coisa não ficou muito clara para você, deixa aqui o seu comentário. Tem um QR Code aqui na tela. Abra a câmera do seu celular, aponte para cá, se cadastre na plataforma da OncoLifeCare. A Pri comentou aqui a importância da equipe multidisciplinar e lá na plataforma você encontra os profissionais especialistas em oncologia prontos para te atender. É só você ir lá, agendar a sua consulta, já sobe todos os seus documentos dentro da plataforma, os seus exames, que todo mundo que vai te atender já vai ter acesso ao seu histórico, né? E aí a gente já economiza um baita de um tempo ali na consulta com aquele profissional, tá bom? Muito obrigada, Pri, por estar aqui Muito com a gente. obrigada, parabéns pelo projeto lindo e que se Obrigada. multiplique Obrigada. chegando a muitas Com pessoas certeza. como cura. Obrigada, Obrigada. Pri. E obrigada a você que está nos assistindo. Muito E ó, obrigada. a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Beijo. Beijo.